E aí eu queria que você falasse um pouquinho, como é que nós estamos agora e qual a expectativa você como empresário, aqui no Brasil, com os juros que a gente também está trabalhando hoje, para os próximos anos? Então, é até curioso, né, isso, porque eu recebo várias perguntas do tipo: "Cara, eu tenho empresa, tá difícil pra cacete, porque o crédito tá muito caro, né, e o pessoal que tá em casa, que não tem empresa, tem que entender uma coisa, né, vender é mais fácil do que você gerar lucro, na última linha do seu DRA, o lucro líquido, que é mais fácil do que você gerar caixa. Porque tem empresa que, assim, o negócio ele é viável, ele tem um certo dinheiro pra começar, botou lá 1 milhão, vai vender roupa. Ele vai lá, troca esse 1 milhão por mão de obra, por tecido, né, por espaço para guardar esse estoque, monta o site, monta a loja, começa a vender. Ele vende tudo. Foi mega bem sucedido, só que ele gastou 1 milhão agora e vendeu tudo em 12 vezes. Vai recebendo fluxo. E a E taxa de agora, juros como é não que ele ajuda faz também. para poder continuar a operação? Ele tem que pegar dinheiro emprestado. Só que o custo é, cara, pra eu te emprestar dinheiro, você tem que pagar muito mais do que o governo, porque o governo paga 15, vai pagar quanto? Ah, vou pagar 18. Não, 18 eu empresto uma empresa listada em bolsa. Você tem que pagar mais do que isso. E Aí você vai para um amarga custo muito. acima de 20%. Só que quando você for olhar o que esse cara consegue de rentabilidade sobre a operação dele, vai ser mais ou menos isso, uns 20% no ano. Então tudo que ele vai ganhar de dinheiro, ele vai ter que pagar no empréstimo. E é curioso, né, porque se você tem um negócio hoje que você pode vender pelo patrimônio líquido dele hoje, né, então você tem ativos menos passivos, você tem patrimônio líquido. Digamos que seja 1 milhão. Aí você tem que ver aquela métrica que a gente vê muito em ações, que é o ROI, a rentabilidade sobre patrimônio líquido, né, Return on Equity em inglês. Se esse ROI ele for abaixo de 15%, então é melhor você vender essa empresa e comprar Tesouro Selic, Exato. entendeu? Você "Ah, vai mas ganhar é mais tranquilo. muito mais tranquilo, sem trabalho. Pô, mas a Selic ela pode cair". Pode cair, mas é sem trabalho. Sem dor de cabeça, você vai dormir tranquilo, vai viajar ao mundo. Exatamente. Então quem tá abrindo o negócio agora, ou esse negócio é muito rentável, ou esse cara não tá fazendo conta. É Juros simplesmente desse isso. tamanho não dá, né. Margens praticamente Vai zero, né. empreender assim, né, Bruno? Exatamente. Então esse juro muito alto, ele afugenta muita gente de empreender, e digo que não é por falta de coragem, né, simplesmente que o cara tem juízo. Exato. Então, eu espero que Exatamente. essa taxa de juros ela venha a cair ao longo do tempo, mas um obstáculo para isso é que a nossa inflação está acima da meta que a gente tem no Banco Central. A meta é de 3% e você tem um teto para a meta, né, um piso e um teto, de 1,5% para cima ou para baixo. O de baixo a gente quase nunca usa. Não, esquece, o de baixo A foi gente nunca chega. A gente até chegou na época do governo Temer, né, a gente teve a inflação abaixo do piso da meta, sim. mas eu não me lembro de outra época em que isso aconteceu no Brasil. Agora, o teto seria em 4,5, a inflação está em 5,13. Então, não dá para a Selic ela começar a cair ou cair muito, enquanto a gente não coloca essa inflação mirando pelo menos ali o 4,5. 4,5, só que o ideal seria o centro da meta, né, É. entendeu? E aí, enquanto a inflação não cai, fica isso, do governo pisando no acelerador, acelerando a parte fiscal, pô, dando dinheiro de benefício aí em programas sociais, por exemplo, gastando mais, só que a parte da política monetária ditada pelo Banco Central freando, justamente porque a nossa economia ela tá com um desemprego baixo, a inflação tá acima, então a obrigação deles é manter o juro alto, porque a inflação é pior do que, por exemplo, o desemprego que é gerado pela quebra das empresas. Porque quando uma empresa quebra, quem é afetado é o pessoal que perdeu o emprego. Inflação afeta todo mundo. Então, esse juro alto ele é sufocante realmente, né. E também não vai despencar de uma hora para outra, né, porque tem gente que faz: "Ah, aqui", aquelas thumb, né, "Ah, vai despencar", não vai despencar, né, gente, a gente tem que ver como é que vai ficar daqui para frente. Inclusive, eu ia até te perguntar, Bruno, para 2000, porque assim, a gente tem alguns candidatos, né, e muito se fala do Tarcísio, Os virou possíveis, né. alguns possíveis, né, que vão. E a gente fala: "Tarcísio, não sei o quê, o Zema, tal, tal, tal". Você acha que o Tarcísio vai, não vai? Como é que a gente vê para o ano que vem? Você acha que o Lula volta a ganhar? O que que você vê de sobre isso? Bom, eu definitivamente não faço parte do coro do pessoal da Faria Lima que fala que a esquerda perdeu. Porque você tem algumas estatísticas interessantes no Brasil, né, na eleição municipal você teve a maior parte das prefeituras, sendo ganhas por candidatos de centro-direita. Então não teve muita vitória da esquerda. Só que você não teve o Lula concorrendo a nenhuma prefeitura. Ele é um cara muito forte em eleição. Se a gente pensa desde o período redemocrático do Brasil, ou seja, após o governo militar, né, o final daquele governo militar e o final daquela primeira eleição indireta que a gente teve, né, onde ganhou o Tancredo, mas no final governou o Sarney. O Lula esteve em todas as eleições e foi competitivo em todas. Pô, ele não teve quando a Dilma foi eleita e reeleita. A Dilma só veio por causa do Lula. Exato. O Haddad conseguiu ser competitivo por causa do Lula, naquela campanha de marketing deles, né, e esse é um ponto, acho que a esquerda é muito boa em fazer marketing, muito melhor que a direita. Falar que Lula e Haddad, Haddad é Lula, né,
E deu muito certo aquilo. Então, e sempre foi muito competitivo. Sempre foi muito competitivo. E por mais que as pesquisas mostrem que tem muita rejeição pro Lula, cara, os sites de aposta não mostram a mesma coisa. E na última eleição eles acertaram. Se você pega aquela bolsa de apostas que existe no mundo cripto, chamada Polymarket, você pode apostar em tudo lá, né? Já tem muito pouco dinheiro ainda, mas já tem lá uma bolsa para aposta na eleição do Brasil. E aí você não tem nem os candidatos ainda, mas aparece lá Lula, Tarcísio, Ratinho Júnior, e o Lula tá com mais de 50% no momento que a gente grava esse podcast. Então eu acho que é uma chance substancial de que ele venha a se reeleger, né? Pô, como é que vai ser isso? Ele vai ser realmente candidato? Eu não sei, porque o Lula também tá com 79 anos. Exato. Faz 80 agora no final de Ele outubro. coloque alguém, o Haddad, não sei. Aí De perde muita repente alguém. força, porque na minha visão o Lula ele é maior do que a esquerda no Brasil. Total. Não, se ele vier a falecer, acabou o PT, né? Minha opinião. Não digo que acabou, mas perde muita força. Perde muita força. Eu acho que não ganha um pleito presidencial tão cedo, né? E felizmente também eu acho que o Bolsonaro é menor do que a direita. Então, o Tarcísio eu acho que é o melhor nome pra ir, se a gente pega hoje até em termos de conhecimento público, né? Ele é um cara mais De conhecido no número, Brasil, né? em comparação com o Ratinho Júnior, que é muito mais conhecido no Paraná e não tanto em outras áreas. Acho que ele tem mais força. Agora, se ele vai também, eu não sei, porque se você pensa na vida do Tarcísio, ele pode, de forma relativamente tranquila, se reeleger como governador do Exato. maior estado do Brasil, em termos Vai se de arriscar. poder econômico. E aí pensa, ó, eu posso me reeleger tranquilamente em São Paulo, ou eu posso disputar uma eleição presidencial mega acirrada com o maior vencedor de eleições presidenciais do Brasil. É um risco enorme. É um risco enorme, cara. É um Ele risco pode enorme. vir em 2030 com muito mais força, né? Ele viria em 2030, depois de ter se reeleito em São Paulo, feito 2 governos aqui, contra um cara da esquerda que a gente não sabe quem é, mas eu acho muito difícil que seja o Lula. Sim. Mas que a gente tem a Lula não vai ter longevidade, pô, já vai estar com seus 85 anos, né? Porque ele vai fazer 80 agora, 81 ano que vem na época da eleição, bota mais 4, vai estar com 85 concorrendo. Exato. Não vai ter condição de saúde. Então, não sei se não vai ter, porque tem uns vídeos dele que eu acho bizarro, o cara correndo assim pra fazer discurso. Não, mas ele já vai ter feito 8 anos também, né? Também tem isso, né? Aí ele não vai poder se reeleger mais, acabou. Nunca diga que não pode no Brasil. Pode mudar, isso é verdade. Pode mudar, porque essa questão de leis são alteradas. Ou você nem altera, você só reinterpreta. Exatamente. Pode acontecer. Tanto é que era 4 anos e virou 8, né, no Brasil. Pode ser, cara. Agora, você falou uma questão importante, cara. O Tarcísio ele tem a reeleição garantida no estado de São Paulo, que é o principal estado, a principal força econômica do país. Se ele chega em 2030 com um candidato de esquerda não muito forte, igual um Lula, Não, com certeza muito mais fraco do que o Lula. muito mais fraco. Independente de quem for da da esquerda, não tem como comparar. Ele vira presidente com uma mão na frente e outra atrás, tranquilo. Assim, ele vira presidente com uma mão na roda. Né? Muito mais fácil. Pra carreira dele, talvez, parando pra pensar, talvez seria mais fácil ele ficar no governo de São Paulo e garantir 2030. Você é esposa do Tarcísio. Eu falaria pra ele 2030. Você fala, meu marido, pra que você vai se arriscar agora? Exato. Você vai entrar num embate, porque ele vai ter que correr. O Brasil inteiro vai ter que fazer muita força pra conseguir enfrentar o nome do Lula. Mas aí quem seria um outro nome? Ratinho Júnior? A pessoa fala do Ratinho Júnior, do Zema, né? Mas são nomes que, na minha opinião, não tem tanta força assim. Não, eles também não acho. Caiado deve vir. A direita parece que não tá muito unida, né? Então, mas essa é uma coisa até que eu acho. Não a falta de eles união na falaram que direita. vão- E eles isso eu acho se que é apoiar. ruim. No final acho que vai todo mundo se apoiar. Mas o ponto é que uma coisa boa da direita é que há vários nomes. Uhum. Então, o Bolsonaro, Esquerda, né? ele não vai concorrer agora à próxima eleição. Aliás, no Brasil nunca diga nunca, né? Mas ao que tudo indica, não tem como isso acontecer. Agora, você tem possíveis sucessores que vão herdar parte da força política dele, sem herdar toda a rejeição que o Bolsonaro tem, que é muito ampla. Muito ampla. Porque eu conheço várias pessoas, cara, do mercado, de fora do mercado, que não votaram no Bolsonaro porque não suportava a figura dele. Uhum. Aí fala, pô, mas vai votar no Lula, né? Olha o histórico dele, etc. Lava Jato, né? O cara tem condenações, porque ele não foi inocentado. Simplesmente eles mudaram a maneira como o processo funcionava e ele deveria Curitiba. recomeçar. Só que não vai recomeçar, a parte já prescreveu, né? Não há interesse que isso venha a ser feito. Mas o cara votou, pô, vou votar no Lula, porque eu prefiro ele ao Bolsonaro. Ele considerava o mal menor. Então, se você tira o Bolsonaro e bota um outro nome com menos rejeição, isso costuma ser benéfico, né? Eu acho que o Tarcísio teria a chance de ganhar contra o Lula. Mas também não dá pra saber, porque, cara, o PT é muito bom em eleição. Nem agora vem as medidas Né? populistas, né? E também tem Já isso. vai começar, né? Exatamente. E até esses dias eu tava conversando com o Renan, que ele é pré-candidato à presidência pela MBL, e com o Arthur Duval, né? E ambos falaram, cara, essa questão do tarifaço
deixou o Lula com a faca e o queijo na mão. Deixou. Porque ele senta agora com o Trump, ele faz um acordo, ele tá bem. O Trump não quer o acordo, ele vai voltar a falar, ó, eles estão prejudicando a gente, Exatamente. estão prejudicando o Brasil. Então ele tem todo o cenário possível. Essa rejeição do Bolsonaro, e talvez um candidato que venha apoiado por ele, você não acha que piorou com essa questão da briga com o Trump, com o tarifaço? Com certeza, né. Tem até um exemplo interessante de como o Trump ele jogou o Canadá na mão da esquerda. Porque você tinha uma eleição para acontecer no Canadá onde a direita era a favorita. Aí o Trump ganhou a eleição americana. A direita continua favorita lá. Porque você meio que vê uma onda acontecendo no mundo, né. Quando você olha a América Latina, pô, o Milei ganhou na Argentina, direita. O Trump ganhou, direita. Você pensa: "Pô, no Brasil pode dar direita". Só que o Trump ele foi não sei se ele tinha um objetivo diferente, né, mas ele foi muito ruim quando pensou em termos internacionais, porque ele começou a falar que queria anexar o Canadá. Isso mexe com o patriotismo do canadense, né. E aí a direita, como tinha essa questão, a direita mais próxima do Trump, ela perdeu força frente à esquerda, e a esquerda que ela não era a favorita na eleição, ela ganhou a eleição. Então aqui no Brasil, o mesmo efeito pode ser visto. Acho que a gente teve muita sorte, para quem pensa que é melhor que a direita venha a ganhar, é a minha opinião, da eleição não ter sido esse ano. Porque se ela fosse logo depois do tarifaço, aí O a Lula o Lula estava muito maior, porque ele estava lutando contra esse inimigo estrangeiro, o cara que queria intervir aqui soberania, no soberania. Brasil, né. Se a gente olha a comunicação do PT versus direita, meio que a direita tinha pego as cores da bandeira nacional. Se exato. Na última eleição presidencial, você vê exatamente quem ia votar em cada um, né. Chegava o cara com a camisa vermelha, ia votar no Lula, ou o cara com a camisa do Brasil, ia votar no Bolsonaro. E o Lula recuperou o verde e amarelo. Ele começou a fazer umas postagens no Twitter de verde e amarelo, questão da soberania. Até por isso que eu acredito que o telefonema não ocorreu tão cedo, porque eles queriam levar Esticar a corda, né? esse problema, né, até um ponto mais próximo da eleição, o que é muito difícil, que falta basicamente 1 ano pra eleição. Mas é o que você disse, se a gente já tá tarifado em 50%, ele consegue uma negociação de baixa da tarifa, a baita de uma vitória política. Eu acho difícil que essa negociação venha a piorar, pra tarifa subir a 60%, 100%, né. Eu até espero que isso não venha acontecer, seria muito ruim pra nossa economia. Sem dú Então, eu acho que o Trump ele deu uma mão pra uma possível reeleição do Lula. E o Trump já declarou que o americano tá sentindo falta do café brasileiro. Então, e aquilo que você falou, o Trump ele é um cara que não dá pra confiar, né. Ele estende o tapete vermelho hoje pro Putin e amanhã ele tá mandando dinheiro pra Ucrânia, mísseis pra Ucrânia pra atacar o Putin. Sim. Então ele não é um cara que é muito confiável, né. Sendo que antes disso ele estava lá gritando com o Milei, gritando com o Zelensky no salão oval, entendeu. Então, até no mercado, eles criaram um acrônimo, né, pra essas políticas do Trump, chamando de TACO, né, chamam de TACO Trade, é Trump Always Chicken Out, ou seja, ele sempre amarela no final, ele fala que vai fazer uma coisa, no final ele volta atrás, né, "Vou tarifar não sei o quê", aí volta atrás. "A tarifa vai ser de 50%, vai começar agora", "Ah não, vou estender, começa só no próximo mês". Ele fica blefando, O né. tempo todo ele fica, cara, mexendo com o mercado pra cacete, Não é um homem através de confiável, né, cara. não, eu acho que de maneira pública, assim, o que Ele ele vem se fala não é mostrando assim, né. confiável. Eu não sei no privado, né, não Sim. sou dono de Trump o que ele faz. Agora, de maneira pública, o que ele fala, você tem que dar um tempo realmente pra ver se vai acontecer ou não. Tanto é que a gente viu o Elon Musk e o Trump também tendo muito atrito ali, eles estavam super próximos nas eleições, e alguma coisa aconteceu ali que eles Eles se separaram. Eu ia perguntar, porque eu lembro que uma vez você veio aqui e você falou assim: "Eu não invisto em empresas chinesas, né, em ETF, nem em empresas chinesas". E a gente está recebendo muitas pessoas aqui, que também a gente está dando oportunidade, pessoas de esquerda. E elas elogiam muito a China, a questão de Estado, como a China, coordena ali, né, com tudo na mão do Estado. Eu queria saber, Bruno, o que que você acha da China, de como ela vem tomando espaço e se você concorda com esses comentários de algumas pessoas que vêm aqui e defendem a China. Eu estava tentando buscar aqui como é que foi a apreciação do China 11, que é um ETF que a gente tem aqui no Brasil, que até pouco tempo o desempenho não era muito positivo, se você pega uma janela de 5 anos, né, que é uma janela mais interessante para ser observada. Então, ter uma economia pujante, isso não implica em que as ações vão se valorizar, tá. É mais ou menos o que pode acontecer aqui no Brasil. A gente está vendo uma desaceleração da economia agora, por conta dos juros altos que a gente tem aqui no Brasil, então o PIB desse ano vai ser menor do que o PIB de 2024. E se você pega em 2024 a bolsa não andou muito, esse ano tá andando bem, né. Se a gente pega em dólar, tá subindo 40% em dólar, tá subindo bastante, porque o dólar tá fraco, não só contra o real, mas contra as moedas no mundo todo, né. E dá pra gente falar: "Pô, é porque a economia tá muito bem?" Não, tá desacelerando. Mas o ponto é que
primeiro depende de valuation, né, e um segundo é que o mercado ele responde a expectativas e não o que está acontecendo na realidade. Então, por exemplo, parte da apreciação que a gente vê nas nossas ações, isso tem a ver com a eleição no ano que vem. E a gente não sabe quem vai ganhar, mas também não dá para falar que há 100% de chance de reeleição do Lula. Você pode ter uma troca de poder para alguém que é mais fiscalista, que vai meio que ajeitar a casa nas finanças públicas aqui do Brasil, diminuir o gasto que a gente tem, que é muito acima da arrecadação, por mais que os esforços do ministro Haddad tenham sido bem-sucedidos em aumentar a arrecadação. Uhum. Então, por conta disso, já tem uma certa apreciação. Então, o mercado ele está descolado de economia, porque ele olha para frente. Se agora a gente olha e pensa, pô, ano que vem vai piorar, a bolsa cai agora, ano que vem piora, e ano que vem piorando, o mercado pode começar a subir porque já vê, não, o ano que vem vai melhorar. Na China, por mais que a economia seja muito forte, se eu olho expectativa de longo prazo, tem uma coisa lá que me assusta bastante que me impede de investir. Além daquele fato de que eu falei que você é livre para mandar o dinheiro, mas não é tão livre assim para tirar se você for investir realmente lá em Xangai, né? Você pode fazer isso via ETFs. Mas o ponto é que eu penso bastante no longo prazo, tá? Então eu não sou um cara que tô comprando as coisas assim, pelo menos grande parte da minha posição, pensando no próximos ano ou próximos 6 meses, como acontece com o gestor de fundo que tem taxa de performance para receber. Eu tô pensando em década. E se eu olho década, a China ela tem uma característica de, por conta da política do filho único, ser um dos países com maior encolhimento populacional, talvez seja o maior da história até então, em termos de velocidade. Porque durante basicamente 4 décadas, o governo chinês, o Partido Comunista, ele proibia as pessoas de terem mais de um filho, com algumas poucas exceções.